2 Timóteo 3, os primeiros versículos, lemos: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nesse texto, Paulo está descrevendo os últimos dias, o caráter dos últimos dias e o caráter dessas pessoas dos últimos dias. E quando ele fala sobre o caráter dos últimos dias, ele diz que serão tempos difíceis ou trabalhosos. Tempos em que vai ser difícil viver. E esses tempos, de acordo com o texto, no versículo 5 diz: foge também destes. Ou seja, esses tempos são agora. Não são tempos no futuro, mas nós já vivemos nos últimos dias. Timóteo já vivia nos últimos dias. E quando fala sobre o caráter dessas pessoas, fala no presente. Foge. Não, a ordem não é para ele fugir do futuro, mas fugir do presente. E quando fala sobre o caráter desses homens, é importante nós notarmos que são pessoas que frequentam as igrejas. Não está falando aqui de pessoas do mundo. É natural que as pessoas do mundo são assim, mas no versículo 5 diz: tendo forma de piedade. São pessoas que até confessam ser amigos de Deus, confessam que são crentes, talvez tomaram uma decisão, foram à frente, mas não são de forma alguma salvos. E a ordem que Paulo dá para Timóteo nessa situação é: foge destes. Ou seja, não é natural que a igreja tenha pessoas assim. Hoje em dia, a coisa mais natural que tem é que essas pessoas inundam as igrejas e têm forma de piedade. Ou seja, elas confessam os ritos, elas falam as palavras certas, mas não há mudança na vida, não há uma entrega ao senhorio de Cristo. E quando Paulo descreve o caráter dessas pessoas, ele fala: pois os homens serão. Não é os homens de vez em quando cometerão certas coisas, mas aqui diz: eles serão. É o caráter deles, é quem eles realmente são. E começa dizendo que eles serão egoístas, ou seja, amantes de si mesmos. Tudo que eles vão fazer tem como alvo agradar a si mesmos. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Serão avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, jactanciosos, que seriam orgulhosos de si, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Nota quantas crianças que tomam uma decisão, vão à frente, até choram, mas o caráter deles é esse: eles são desobedientes aos pais. E a diferença entre essas crianças e o salvo é que o salvo luta com isso. O salvo quer obedecer aos seus pais porque ele entende que isso é a vontade de Deus. Mas para o incrédulo, obedecer aos pais é algo estranho, é algo abominável. Mas são crianças que muitas vezes confessaram a Cristo, fizeram a oração correta,
até derramaram lágrimas, mas o caráter deles é que eles são desobedientes aos pais. E não está falando aqui necessariamente de adultos, porque os adultos já saíram de casa. Está falando de crianças. Então, quando uma criança é transformada por Deus, ela se converte a Deus, ela pode até desobedecer os pais, mas ela vai confessar a Cristo o seu pecado, e ela vai lutar com isso, ela vai se entristecer com esse pecado que ela está cometendo. Mas também os homens serão ingratos, irreverentes. Pensa na irreverência que existe hoje dentro das ditas igrejas. A característica da igreja hoje é a falta de reverência. As pessoas olham para Deus como se fosse o seu namorado, o seu amante. Não tem respeito nenhum para com aquilo que é santo, que é sagrado, mas enchem as igrejas, as chamadas igrejas, desafeiçoados, ou seja, sem afeição natural, implacáveis, eles não voltam atrás, não pedem perdão, caluniadores, inventam mentiras, sem domínio de si, não conseguem fazer o que é certo, não conseguem fazer o bem. O salvo tem domínio de si, porque o Espírito Santo dá isso para ele, é um dos frutos do Espírito. Na verdade, faz parte do fruto do Espírito. Domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, ou seja, se intrometem sem pensar em negócios alheios, infatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, por serem mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, a programação da igreja tem que satisfazer os prazeres. Por isso, quando tem uma reunião de oração ou uma reunião para conhecer mais a Deus, se nessa reunião não tiver um atrativo para os meus prazeres, se nessa reunião não contiver o elemento entretenimento, quantas pessoas vão? Por quê? Porque são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E o tipo de igreja proposto pelo livro Igreja com Propósitos, pelo Rick Warren, visa, na verdade, a esse tipo de pessoas, que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E no meio de tudo isso, eu misturo Deus, porque eu sou irreverente, eu não tenho reverência com aquilo que é santo, e digo, olha a igreja. Mas Paulo está exortando Timóteo que esses tempos serão difíceis, trabalhosos, porque esses homens vão estar dentro das igrejas. Esses homens, versículo 5, como nós já vimos, eles têm forma de piedade. Eles falam de Deus, eles falam de Cristo, a sua aparência externa quando estão no meio dos outros é para mostrar que eles de fato são homens de Deus, mulheres de Deus, mas eles negam o poder. Como eu nego o poder da piedade? De que forma eu faço isso? Ora, se a piedade realmente tem poder, se eu realmente creio que a piedade tem poder, eu me esforçaria por viver na piedade o tempo todo. Agora, quando eu simplesmente declaro que sou um homem piedoso, declaro que eu amo a Deus, eu levanto as mãos e digo que eu quero adorar, que eu quero tocar em Deus, mas na minha vida pessoal eu digo não para Deus, eu estou negando o poder. Eu estou dizendo que isso é só um elemento da minha vida, mas uma pessoa ser piedosa ou não faz diferença em todo o resto. Apesar desse caráter ser dominante na igreja,
o que Paulo exorta Timóteo a fazer é: foge também destes. Foge.